Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no que passa chegando aqui nessa sexta-feira para fechar a semana falando de NFL e fechando também a nossa série de Way Too Early, né? Assim, uma previsão muito precipitada, tá muito cedo ainda, mês de maio, mas a gente tá começando aqui a olhar um pouquinho mais as forças nesse momento pós-draft. A parte mais recheada da off-season já aconteceu e agora é hora já de começar a analisar o que vai acontecer lá na frente. Segunda-feira falamos do leste, da AFC e da NFC. Na terça-feira falamos do norte e fizemos uma live com o nossa tier list. Na quinta-feira falei do sul e agora é hora de falar do oeste para fechar divisões difíceis de se prever, mas quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você discorda, o que você concorda também, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o que passa e se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso clube Amigo Ligado, seja um financiador, um apoiador aqui do nosso canal, tem as vantagens, confira, clica no botãozinho para você ser um membro aqui do canal e vamos nessa, vai, roda a vinheta. Começar com aquele convite, você que gosta do futebol tradicional do Brasil, né, o da bola redonda, ali com os pés mesmo, para você conhecer o Gol, ou então, você já conhece o Gol, é muito provável que você já tenha utilizado o serviço do Gol, porque tem um banco de dados maravilhoso, mas para você conferir o nosso canal no YouTube, ontem rolou o nosso podcast, foi espetacular, muito bom mesmo. Se você gosta do futebol da bola redonda, assim como eu gosto bastante, estou lá falando disso. Estou aqui com a camisa do Cambridge United, tá? Não vai pensar besteira não. Cambridge United aqui, não falo do futebol americano e falo também do futebol da bola redonda. Confira o Gol aqui embaixo na descrição, tem o link. Vamos lá, começar com as notícias, como a gente sempre faz, né? Vou começar falando do Carolina Panthers. E olha só, nós temos o Jadeveon Clowney. Quem diria, rapaz? Jadeveon Clowney, mais uma vez, arrumando as malas de mudança, foi dispensado após uma temporada lá em Charlotte. 32 anos, teve só 5 sacks e meio na temporada passada, não rendeu o que se esperava. 46 tackles? Foram 9 tackles para perdas de jardas, ele é um bom jogador contra o jogo terrestre, mas ele batia 13,775 milhões de dólares no salary cap da equipe dos Panthers nesse ano. Não fazia sentido ficar com o jogador, então acabou sendo dispensado, liberando 7,7 milhões na folha salarial. Abriu um espaço aí para trazer mais alguém, dar uma mexida para lá e para cá, tá? Ele tinha assinado um contrato de 2 anos, 20 milhões de dólares, mas esse é o caso do Jadeveon Clowney, que foi a primeira escolha geral do draft de 2014 e nunca rendeu aquilo que a gente imaginava. Eu esperava que ele fosse um cara, né, disruptivo, aquele cara que chegava com grandes números, nunca teve uma temporada com 2 dígitos de sack, nunca chegou aos 10 sacks em um ano. Teve 9 sacks e meio na equipe dos Ravens, até achei que, talvez agora aqui mais maduro, vai conseguir. Não virou, né? Muitos altos e baixos. Ficou 2014 até 2018 nos Texans, depois passou pelos Seattle Seahawks, Tennessee Titans, Cleveland Browns, Baltimore Ravens e agora nos Panthers. Está no mercado. É uma boa oportunidade. O time está precisando de defensor, um cara, como eu falei, bom contra o jogo terrestre, vale a pena arriscar, mas pelo valor certo. 32 anos já não é nenhum garoto e não é um cara que você pode contratar esperando muito sacks, é mais realmente contra o jogo terrestre. Ainda nos Panthers, nós temos a má notícia envolvendo o Jonathan Brooks, running back, escolha de segunda rodada no draft do ano passado, que mais uma vez está na lista dos contundidos, vai perder toda a temporada 2025. Por isso que eu defendo bastante o jogador do college ganhar um dinheiro, porque às vezes a carreira acaba ali, né? Parecia um talento interessante, mas se machucou, teve um problema de ligamento cruzado do joelho, o cruzado anterior, o ACL, foi cortado, quer dizer, foi draftado, mas quase não jogou no ano passado. A utilização dele foi em 3 jogos e poucos, né? 9 corridas só, muito pontual aqui. E teve mais um problema de ligamento cruzado. Então é o segundo ACL em 13 meses e está fora da temporada. Difícil imaginar uma carreira aqui para o Brooks, que parecia um jogador interessante, valia a pena o draft, mas a parte física atrapalha, tá? E a outra notícia que eu quero trazer envolvendo uma coisa que nos interessa demais, é o calendário que sai semana que vem, na quarta-feira, dia 14, conheceremos o calendário completo da NFL, vai ter um programa especial a partir das 9 da noite no horário de Brasília, a NFL Network vai trazer, né, analisar todos os times soltam também aquelas chamadinhas interessantes.
Eu não sei como é que eu vou fazer, porque sai na quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã não tenho como gravar, porque eu tenho o podcast para fazer no Gol, mas eu vou tentar arrumar um jeitinho aqui da gente fazer, até avaliar os melhores. Caso for, a gente faz uma live já na quinta-feira à noite. Mas o que eu queria falar com vocês é sobre a parte mais importante, a parte que mais nos interessa, que sai lá no dia 13, terça-feira, o calendário dos jogos internacionais. Então, na terça-feira, a gente vai saber quem será o adversário do Los Angeles Chargers no jogo em São Paulo. Estarei em São Paulo, tá? Estarei em São Paulo, certo? Aqui, vou pro jogo. Espero encontrá-los lá. E quem me encontrar, por favor, conversa, né? Chega aqui, bate um papo, fala que não gosta ou fala que gosta, mas vem conversar, porque é legal a gente ver o alcance do Toque Passa, e quem já faz parte aqui da família Toque Passa, vamos marcar para encontrar também. E aí, dia 13, então, sai o calendário internacional. Aliás, as emissoras que têm direitos de transmissão vão soltar alguns jogos específicos já a partir de segunda-feira. Né, o Prime vai revelar, sei lá, o primeiro Thursday Night Football, o primeiro Monday Night, ESPN solta. Entre terça e quarta-feira o pessoal vai revelar, a NFL soltou ali quais são os planos de apresentação, mas na quarta-feira a gente já fica sabendo geral. E o jogo do Brasil também pode ter uma transmissão diferente. Né? Tem uma disputa aqui, a Amazon Prime, a Warner, o pessoal está brigando para fazer a transmissão, mas segundo o Andrew Marchand, que é do The Athletic, o YouTube aparece como favorito a ficar com essa transmissão e seria uma transmissão global gratuita, tá? Estaria aí disponível para qualquer um assistir. Quem sabe faz uma parceria, né? Nossa casa faz uma parceria com o Toque Passa. Quem sabe eu esteja investindo? Será que sou eu que estou investindo aqui para a gente fazer a transmissão? Mas sonhar não custa nada. Colabora com o Toque Passa, né? Fazendo parte do Clube Amigo Ligado, que a gente, quem sabe, um dia consegue chegar lá. Mas é o favoritismo, então, para ficar aberto no mundo todo, transmissão pelo YouTube. Interessante mesmo a gente conferir. Vamos lá então agora, hora de analisar aqui as últimas divisões. O trabalho não é fácil, vamos falar do Oeste. Como eu disse, segunda-feira falamos do Leste. Você pode conferir o vídeo, vou colocar, né, aqui ao longo desse vídeo, tem lá e você encontra aqui na nossa playlist. Na terça-feira falamos do Norte, fizemos a tier list em live, foi muito boa, confira lá, vocês votaram também. Na quinta-feira fiz o Sul e agora é hora de fechar com o Oeste, mantendo o rodízio. Vou começar com a AFC, que talvez seja a melhor divisão de todas. Talvez seja a melhor divisão. Eu vou até colocar aqui, Depth Chart, porque é legal, né? Acho que o Depth Chart vale a pena. Eu não fiz isso nos outros, deveria ter feito. E eu vou colocar aqui na tela, começando com Kansas City Chiefs, que é o atual campeão da divisão, dinastia dentro da divisão, e também um time que perdeu o último Super Bowl e acabou expondo problemas na linha ofensiva. Mais uma vez a derrota veio por conta da falta de proteção ao Patrick Mahomes, mas tem lá o Andy Reid. O over-under deles, 11,5, eu acho complicado. Eu não sei se eu consigo apostar nos Chiefs como campeões da divisão. É difícil, porque essa divisão é muito complicada, cara. Esse ano tá mais pesado do que nunca. Por questão de folha salarial, eles abriram mão do Joe Thuney, que era um guard maravilhoso, uma ótima escolha. Seguraram o Trey Smith com a franchise tag, seria melhor dar um contrato, mas seguraram com a tag. Trouxeram o Josh Simmons no draft, e é um cara que poderia ter saído antes no draft se não fosse a questão de lesão, mas eu acho que vai ter condições e eu acho que vai ser titular, porque trouxeram o Dylan Moore também, mas é um cara que nunca conseguiu se estabelecer. Né? Eu acho que em algum momento o Simmons passa a ser o left tackle. Não tenho confiança no Caliendo nem no Jawon Taylor, como sempre. Né? Gosto do Trey Smith, gosto do Humphrey. Acho que aqui tem solução, mas esses dois pontos aqui são fundamentais para o sucesso da equipe do Kansas City Chiefs. Travis Kelce vai perder protagonismo, Noah Gray vem subindo um pouco mais, a gente não sabe até quanta gasolina resta no tanque do Travis Kelce. E o grupo de recebedores, eu acho ok. O Worth já mostrou uma primeira sintonia, na primeira temporada já lá. Rashid Rice voltando de lesão, não sei se vai ser suspenso ou não, por conta ainda lá daquele acidente de carro que rolou. E o Hollywood Brown topou, ficou lá, porque né, essa ligação acho que funciona, o Hollywood Brown vai entregar bem. E a defesa é muito forte, né? A defesa tem o Carl Loftus, tem o Chris Jones ainda, Drew Tranquill, Nick Bolton, são caras muito bons, o Trent McDuffie, são caras muito interessantes. Eu acho que ainda vai ser uma defesa muito forte, que tem potencial de colocar esse time mais adiante, confiando no Andy Reid, mas, cara, a competição vai ser pesada, né? O sucesso dos Chiefs pode ser
prejudicado justamente porque os adversários esse ano são muito mais fortes. Começando com os Chargers. Estou usando aqui o depth chart da ESPN, tá? Só para vocês saberem. Los Angeles Chargers, que fizeram o draft bastante de Jim Harbaugh, estão com over-under 9,5, tá? Alto aqui. Perderam o Joe Bosa, achei correto, porque aí conseguiram segurar o Khalil Mack, excelente. Draftaram o Omarion Hampton e tinham trazido o Najee Harris. Nada mais Harbaugh do que isso aqui, né? Vamos encher esse jogo terrestre que dá um alívio pro Herbert. Eu poderia ter pego mais um recebedor para ele, poderia ter focado mais nesse setor. Cara, o Macão que passa confiança. O Johnston tem os seus altos e baixos, quem sabe ele ganha uma mão, né? Dê uma luva para ele que segura a bola. Tem o Mike Williams de volta lá e você tem o Trey Harris, que é um jogador que pode ser melhor. Eu acho que é difícil avaliar ele porque justamente ele jogava com o Dart em Ole Miss e não era assim tão grande coisa, né? Tem o Will Disley e tem o Conklin, que chegou para agora também. Linha ofensiva, tem o Slater, tem o Joe Alt, que são dois caras que eu gosto bastante. O problema para mim é mais com relação ao interior dessa linha. Zion Johnson, para mim, é um ponto fraco, precisava de um center. Beckton chegou também por lá, right guard, acho bom, mas esse interior aqui vai ser fundamental, inclusive para esse jogo terrestre, a gente tem que olhar. A defesa precisava de um olhar também diferente, mas aí é meio que o Harbaugh, assim, cara, eu vou fazer o ataque jogar melhor e eu vou trabalhar esses caras que estão aqui e essa defesa pode ser melhor mesmo com as peças que ainda tem. Pode trazer algumas pessoas também, né? Tem alguns momentos que podem acontecer, a defesa é mais fraca, mas eu gosto desse time dos Chargers. Forte vem o Denver Broncos, outro time que vale a pena demais assistir. Fiz meus questionamentos ao Sean Payton e as escolhas, né, dentro desse time, porque a primeira escolha geral, a primeira escolha que eles usaram foi no Jahdae Barron. Você trouxe um cornerback maravilhoso, mas você já tinha um cornerback maravilhoso. Essa defesa já era brutal e essa defesa ficou ainda mais brutal. Será que não era melhor você ajudar o Bo Nix? Né? Você pegar um recebedor número 2, você tem o Sutton, mas aí você tem o Mims, você tem o Veal. Trouxe o Evan Ingram, uma boa aquisição, mas parece que falta algum cara a mais, né? E o Bo Nix teve uma ótima primeira temporada, me surpreendeu, não esperava isso, mas a segunda temporada é mais complicada, então talvez dar um apoio maior a ele fosse a minha intenção. O que eles olharam eu tenho uma oportunidade de transformar minha defesa, que era monstruosa, em algo ainda mais monstruoso, e eu vou fazer isso, né? É que o ano passado não foi suficiente. Quando eles pegaram times que tinham ataques realmente fortes, dava problema, né? Times mais equilibrados, times de playoffs, como foi no caso da rodada de Wild Card contra os Bills, a defesa ia lá, fazia um 3 and out no adversário, mas entregava a bola para o ataque, e o ataque era 3 and out também, aí a defesa vai cansando e invariavelmente o adversário consegue colocar pontos no placar. Mas é um time muito forte, eu quero muito ver essa defesa, que é brutal, cara. Essa defesa aqui tem craque atrás de craque, isso aqui vai ser, olha, complicado. O quarterback adversário também vai ter que tentar descobrir aonde ele passa a bola. Trouxeram o Rufanga, tem aqui o Surtain, o Barry. Cara, vai ser, olha, que defesaça. E uma das melhores histórias que tem dessa temporada é olhar essa equipe do Las Vegas Raiders numa reconstrução. Agora sob o comando do Pete Carroll, um ataque com o Chip Kelly, né, um cara bastante inventivo, bastante interessante também. Trouxeram o Ashton Jeanty, gastaram essa escolha de primeira rodada no running back que parece ser geracional. Trouxeram o Jack Bash, que é o wide receiver. Você tem o Jacoby Myers para fazer essa conexão com o Gene Smith, essa aquisição, né, interessantíssima também. Foram lá e buscaram o Gene Smith. Aliás, o Spytech também fez as suas movimentações para conseguir bastante lugar no draft. Aí você tem o Gene Smith com o Pete Carroll, ele deve muito conectar aqui o Jacob Myers. Você tem o Brock Bowers, como eu falei, o Bash parece ser um cara interessante. Tem umas boas opções, esse ataque pode funcionar, é uma linha ok, com o Alex Capa também por lá, o Power Johnson como center. Eu gosto desse ataque. Eu acho que tem alguns problemas nessa defesa, mas você deu uma extensão para o Max Crosby, confiam muito nele ainda, né? É o grande ponto, mas aí você tem lá o Elandon Roberts, você trouxe o Roberts aqui mesmo, você ia falar, o Roberts, né? Me atrapalha.
Você trouxe aqui o Elandon Roberts. Tem peças. Não acho ainda que o Las Vegas Raiders vai competir, vai tirar alguém dos playoffs. Acho que os três se mantêm ainda nessa primeira posição. Difícil falar quem que é o favorito entre os três, tá? Por tudo, pelo histórico, pelo que já mostrou, vou manter o Kansas City Chiefs na primeira posição. Por geral. Mas é muito fluido, é muito cedo, e isso aqui é tipo Power Ranking, pode mudar completamente daqui a pouco. Vou colocar na segunda posição os Chargers ainda, Denver Broncos, mas totalmente, esses três aqui podem ser o primeiro, esse primeiro pode cair, e um sleeper, Las Vegas Raiders. Não acho que é um ano para playoff, não vou aumentar a expectativa porque é o primeiro ano de trabalho do Pete Carroll, mas é uma mudança de mentalidade, é uma introdução de uma filosofia diferente, menos Mark Davis, mais Tom Brady, com o Spytech sendo a representação dele lá dentro. Eu acho que esse time aqui começa a ter uma cultura interna diferente e as coisas tendem a ser melhor daqui por diante para a equipe do Las Vegas Raiders. Vou ficar com esse Power Ranking aqui, mas sem confiança nenhuma, quero saber a sua opinião. A gente vai para a NFC e começa aqui, vamos lá, voltar para a tela, com o Los Angeles Rams, atuais campeões, um time que está com um over-under de 9,5, o time do Sean McVay, que eu não tenho motivos nenhum para duvidar, né? Eles perderam aqui o Cooper Kupp, perderam o Bob Brown, o Jonah Jackson, mas seguraram o Alaric Jackson, trouxeram o Davante Adams, perdeu o Cooper Kupp, tá o Davante Adams, para mim é uma aquisição, é um ganho. Né? O Cooper Kupp tem problemas de lesão, não é aquele cara mais que foi o cara da tríplice coroa. O Davante Adams é um cara que já está mais veterano, mas que vem aí da quinta temporada consecutiva com mais de 1.000 jardas recebidas. Puka Nacua é a grande confiança. Você tem um terceiro, o Tutu Atwell, um cara que sempre entrega muito bem aqui, né? Ele sempre consegue aparecer. Buscaram na segunda rodada no draft, eles também caíram bastante no draft, foram lá, passaram a perna nos Falcons e pegaram mais uma primeira rodada no ano que vem, que eles podem transformar, quem sabe, num substituto para o Matthew Stafford no próximo draft, né? Tendo uma escolha alta, pode subir um pouco mais e buscar um substituto. Se não for o caso, também não tem problema, troca durante a temporada e fica ainda mais forte. Tô ganhando, tô indo bem, porque você tem uma defesa que tem Brandon Fisk, que tem o Kobe Turner, que tem o Byron Young, que tem o Jared Verse, é uma defesa muito forte e eu acho que aparece ainda o Jalen Ramsey nesse grupo. Tá? Acredito que vai aparecer ainda o Ramsey em algum momento, mas é o time que para mim desponta como o favorito dentro da divisão mais uma vez. Em segundo lugar no ano passado foi o Seattle Seahawks, que fez algumas movimentações interessantes, mas que me deixam às vezes coçando a cabeça. Né? Começaram lá trocando o Metcalf, dispensando o Tyler Lockett, trocando o Gene Smith, aí pegaram o Sam Darnold. E, mas só tem o Smith em Digma, você tem uma linha ruim. Gostei no draft, pegaram o Zabel, né? É um cara que está como left guard, mas pode jogar como center também. Você tem o Charlie Cross, quem sabe entrega ali. O Abraham Lucas também, um cara que deu uma proteção maior para o Sam Darnold. E draftaram o Jalen Milroe. Eu, vendo as análises dos adversários não, né? dos colegas analistas, eles têm por mais alta conta o Jalen Milroe do que eu tenho. Talvez eu tenha dado azar. Sempre que eu vi o Milroe, eu nunca me encantei, nunca me entregou aquilo que eu acho que seja interessante. Mas, de qualquer forma, vou confiar também no que o pessoal tá falando que o cara é bom, vou ficar com eles. Mas é interessante você ver, o Drew Lock deve ser a terceira opção aqui, tá? Mas o normal é você ter o Sam Darnold como o quarterback número 1, e ele é um pocket passer. E o Milroe, um cara atlético, um cara que tem a corrida também como opção. Não sei até que ponto não vai gerar uma sombra muito grande em cima do Darnold, trazer um problema para ele, da torcida querer ver um cara mais dinâmico aqui no Milroe, mas eu gosto, no geral, aqui do que está sendo feito. Vou dar um voto de confiança pro McDonald. Clint Kubiak, o coordenador ofensivo, tem um óbvio wide receiver número 1, tenho minhas dúvidas com relação ao Cooper Kupp, Scantling, né? Eu prefiro o Sam Darnold tendo proteção e tendo um segundo alvo. No ano passado ele se deu mal quando ele só tinha o Edison ou o Jefferson, mas tendo só um aqui, vamos ver qual que vai ser a condição também do Cooper Kupp, se ele não se machuca tanto. E tem uma defesa interessante também, é um time que pode brigar, vamos ver se consegue entregar até o final, mas difícil missão do Darnold substituir o Gene Smith, porque
Por mais que eu tenha as minhas críticas ao Gene Smith, em alguns momentos ele bobeou, era uma dinâmica, era um cara que conseguiu entregar mais do que se esperava, e o Sam Darnold chega com 14 vitórias na equipe dos Lions. Então, né, dos Lions não, dos Vikings. Vamos ver como é que... E a reta final ruim, como é que vai ser pro Darnold. Arizona Cardinals. Gostei muito do draft dos Cardinals, né? O Jonathan Gannon foi muito bem. Buscaram na Free Agency o Sweat, o Dalvin Tomlinson também, o defensive tackle. Gosto do Davis Gator, que é o linebacker. O Evan Brown, uma boa aquisição de left guard. Draft maravilhoso, Walter Nolan, levar pressão para o adversário. Segunda rodada pegou o Will Johnson, um cornerback que poderia ser de primeira rodada, mas caiu por conta das questões físicas, né? O joelho dele não sabe se entrega ou não entrega. Mas a minha grande dúvida fica com relação ao Kyle Murray, porque é mais um ano, né, cara? É mais um ano que eu vi a torcida desembarcar no ano passado do Murray, e eu desembarquei junto. Teve vários jogos que o time estava lá, começou muito bem, brigando pela divisão, poderia ter sido campeão da divisão, e na hora do vamos ver, falhou feio, né? Deixou pontos no placar, o ataque não funcionou depois da bye week, o que coloca uma pressão em cima do Patsin. Eu tenho muitas dúvidas com relação a esse time, principalmente por conta do Kyle Murray. Não consigo acreditar que ele vai entregar tanto assim. Eu gosto muito do McBride, mas é um cara que demorou para ser encontrado dentro da end zone. Marvin Harrison Jr. num segundo ano eu espero que seja melhor explorado, mas eu não confio, né? Desculpa, Ivo, mas eu acho que nem você, né? Eu não consigo apostar no Arizona Cardinals porque todo ano é a mesma história, tá? Gostei já muito do trabalho do Gannon, gostei muito do Kyle Murray, mas não consigo confiar nessa temporada, apesar de ter achado que fizeram uma boa off-season. E aí a gente vai para o San Francisco 49ers, que as minhas dúvidas ficam totalmente por conta do que eles fizeram na off-season, né? Entendo se trocar o Deebo Samuel, não tinha clima, não funcionava, talvez fosse bom ter chutado o cara o ano passado antes de pagar bastante para ele. Perderam o Hufanga, perderam o Leonard Floyd, perderam o Greenlaw, saiu o Jordan Mason, o Hargrave, o Tavares Ward, saiu muita gente até que tinha que sair, mas eu não sei se eles fizeram movimentos suficientes para suprir essas perdas, né? Na Free Agency poucos se moveram. E aí no draft pegaram o Michael Williams, gosto bastante, né? Um edge interessante aqui, a escolha que eles usaram na primeira rodada. O Alfred Collins, que é um defensive lineman, que também é interessante, mas é mais para compor aqui nesse primeiro momento. Gastaram as primeiras escolhas com as primeiras 5 escolhas com jogadores defensivos, graças ao Robert Saleh, né, que volta como coordenador defensivo. Com o Saleh de volta, eu acredito que esse time aqui, essa defesa, essa parte aqui, eu não tenho muitas dúvidas que vai render bem. Né? O Saleh é um cara que consegue fazer esquema, que consegue mexer bastante. Eu acho que aqui a gente vai ter um bom rendimento. A minha dúvida fica com relação aqui, tá? A linha ofensiva precisa de mais gente, o Trent Williams não está ficando mais novo, essa linha ofensiva tem seus problemas. Jordy Kittle ganhou um belíssimo contrato, ok, mas vai ser bastante cobrado. O Rick Purcell teve um primeiro ano com aquele problema lá, né? Depois quando jogou parece interessante. O Brandon Ayuk é um cara que entrega bem também, o Jawan Jennings sempre que necessário entregou ali, mas não sei se tem profundidade nesse grupo para fazer algo a mais. Christian McCaffrey também não está ficando mais novo e você precisa de um bom running back, né, para acompanhar. Não sei qual vai ser a condição física dele, o ano passado ele nem conseguiu jogar. E tem a novela Brock Purdy ainda. Você não fechou o contrato com ele. Ele está lá no seu último ano de contrato de calouro, ganhando pouquíssimo e está pedindo mais. Vai fechar? Talvez feche enquanto eu gravo e subo isso aqui. Não sei. Mac Jones chegou, né? É o cara que talvez pudesse ter sido draftado pelos 49ers lá atrás, mas também não é a resposta. Então tem que ver qual que vai ser esse caso. É confiar no Shanahan que consegue encontrar, mas eu fico com o pé atrás. Eu vou manter um pouco desse power ranking com o Los Angeles Rams, para mim, favoritaço dentro da divisão. O Seattle Seahawks em segundo ainda.
Talvez vou dar um crédito pro San Francisco 49ers, podendo beliscar, quem sabe, o segundo, mas eu tenho muitas mais questões sobre esses últimos 3, é o contrário do que acontece na AFC. Na AFC eu tenho dúvida com os Chiefs, porque eles venceram 10 jogos por uma posse, foi 10-0 em uma posse, é difícil você repetir isso. Eles venceram, se não me engano, 5 jogos por até no máximo 3 pontos, difícil repetir isso, então já foi equilibrado, é uma divisão mais complicada. Então você tem os 3 primeiros podendo alternar muito, e para mim aqui são os 3 últimos podendo alternar muito. Acho que os Rams largam lá na frente. Vou colocar Rams, Seahawks, 49ers, Cardinals, mas isso aqui pode flutuar bastante. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu hype, e até semana que vem. Valeu, aquele abraço.